Vamos ao sexto critério distintivo quanto às espécies de defesa na execução, que são as matérias alegáveis. Aqui nós temos uma distinção muito clássica e muito claramente estabelecida entre o que se pode alegar nos embargos à execução e o que se pode alegar na impugnação ao cumprimento de sentença. A lógica é diametralmente distinta, tá? Então vamos começar, como temos feito de costume, pelos embargos à execução. E nessa temática, nós vimos que os embargos à execução têm tratativa normativa a partir do 914, né? Mas o que nos interessa aqui é o 917. Veja, ele vai prever o seguinte: nos embargos à execução, o executado poderá alegar, e traz os incisos. Eu vou começar pelo último, tá? Eu vou começar pelo inciso 6º, porque nos incisos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, ele tá uma especificada ali, até do que é mais comum, do que em regra, do que em geral se alega. Mas olha o inciso 6º, que é o que me interessa. Dos embargos à execução, o executado poderá alegar qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento. Lembrem-se que os embargos à execução têm natureza de ação autônoma que gera um processo autônomo distribuído por dependência, e esse processo autônomo ele é de natureza cognitiva. É um processo autônomo de natureza cognitiva. O que nós temos aqui? Nós estamos diante de um processo autônomo de execução lastreado por título executivo extrajudicial. O Estado está em vias de agredir o patrimônio do executado e ele, executado, não teve uma fase cognitiva prévia. Ele não teve uma discussão a respeito do título, por exemplo. Se o título é idôneo, é válido ou inválido, se ele já pagou ou não pagou. Então, o que o sistema processual faz? Ele permite o início do processo de execução por meio do título executivo extrajudicial, e se o executado quiser defender, ele se defende, nós já vimos, formando uma ação autônoma, e essa ação autônoma tem justamente natureza cognitiva. Ele pode alegar tudo que ele poderia alegar numa ação de conhecimento, numa ação cognitiva. E realmente o é. Os embargos à execução, em que parece ter execução no nome, tem natureza cognitiva. O que o executado basicamente visa ali é desconstituir a rigidez e a validade do título. Então a lógica dos embargos à execução é uma liberdade argumentativa. Ao passo que nós veremos que na impugnação ao cumprimento de sentença é justamente o oposto que nós temos. Uma restrição argumentativa. E por uma lógica justamente oposta da que nós temos atualmente, aqui nesse contexto. Lá na impugnação ao cumprimento de sentença, que em geral é uma fase executiva do processo sincrético, já houve uma fase prévia de natureza cognitiva. Então ele já alegou o executar tudo que ele poderia alegar. Se ele não alegou porque não quis. Tem preclusão daquelas matérias. Então a lógica na impugnação é uma restrição. Não pode alegar quase nada. Só isso aqui que a lei vai te dizer. Que você já teve chance para falar na fase cognitiva. Aqui nos embargos à execução, extremo oposto. Há uma liberdade argumentativa, porque o judiciário não te ouviu ainda, cara. O judiciário não ouviu o executado quanto a aspectos cognitivos. Ele foi chamado diretamente para agredir o patrimônio, para executar. Se o título for falso. É possível discutir falsidade? É claro que é, por uma tutela cognitiva. Embargos à execução é meio loucão assim mesmo, mas é verdade. Os embargos à execução, que são a defesa no processo de cima, na execução, dão ensejo a formação de outro processo, processo de baixo, de natureza cognitiva, onde se vai discutir toda essa questão, uma liberdade argumentativa. E aí, ó, os incisos. Inciso 1º. Aqui nós temos que ser rápido pelo avançar da hora, tá? Inexecuibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Está sujeita ainda, por exemplo, a termo, a condição. Tudo isso vai ser discutido.
é possível que se discuta penhora incorreta ou avaliação errônea. Isso aqui é um caso raro, né? Porque nós vimos que os embargos, assim como a impugnação, eles podem ser oferecidos independentemente de garantia do juízo. Então, em geral, quando do exercício do direito de defesa pelos embargos, não teve penhora ainda. O que dirá uma penhora incorreta, mas se em algum caso isso vier a acontecer, né, o juiz vier agredir ali o patrimônio do executado enquanto está em curso o prazo do direito de defesa, ele já pode discutir isso aqui agora. Inciso 3º, excesso de execução ou cumulação indevida de execução. Quanto ao excesso de execução, veja o que tem o parágrafo 2º, que são as hipóteses, a densificação de quando há excesso de execução, ó, quando o exequente pleiteia a quantia superior do título, evidentemente. Quando ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título, né? O cara, sei lá, consta do título a entrega de um Gol, carro Gol. E a execução, na petição inicial da execução, é uma Lamborghini. Então, veja, excesso de execução, uma quantia superior, enfim. Essas são as hipóteses aí. Vamos avançar em razão do tempo. O que mais me interessa é o parágrafo 3º. Parágrafo 3º e o parágrafo 4º. Vejam o parágrafo 3º do artigo 917. Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará, na petição inicial dos embargos à execução, o valor que entende correto, apresentando o demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo. Aqui é mais uma incidência do ônus de argumentação especificada que o Código vem trazendo em várias passagens. No 932, inciso 3º, lá no capítulo dos recursos, nós vimos que o relator pode inadmitir o recurso se o recorrente não impugnar especificadamente os argumentos da decisão recorrida, da decisão impugnada. O que significa isso? Não pode recorrer por recorrer. Não se admite o jus esperneandi. O recurso, ele pressupõe um exercício compatível de um contraditório legitimado, né? Ao fim do dia, o que nós temos aqui é uma vedação ao exercício abusivo do contraditório. Recorrer por recorrer, jus esperneandi, é exercício abusivo do contraditório. Eu tenho contraditório? Tem, mas todo direito tem que ser exercitado de um modo legítimo. Mesma coisa aqui. Eu posso embargar? Pode, mas tem que embargar na moral. Se você está embargando executado, alegando que tem excesso de execução, que o exequente pleiteia a quantia superior, então você falou assim, excelência, ele está me cobrando 1 milhão. 1 milhão é muito. Sabe o que vai acontecer? Você só alegou que 1 milhão é muito, né? Você não cumpriu o parágrafo 3º. Vou ser mais objetivo. Olha o que vai acontecer. Depois eu volto ao parágrafo 3º. Olha o parágrafo 4º. Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo de cálculo, os embargos à execução, inciso 1º, serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso à execução for o seu único fundamento. Então o cara só alegou 1 milhão é muito, excelência. Inadmite os embargos, liminarmente improcedente. Por quê? Porque tu não cumpriu o parágrafo 3º. Ou serão processados os embargos se houver outro argumento, outro fundamento. Então você alegou excesso de execução e alegou, sei lá, incompetência do juízo. Vai ser processado os embargos para discutir só o outro argumento. E não vai levar em consideração o seu argumento de excesso. Mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Por quê? O parágrafo 3º te dá a resposta. Você só pode alegar que tem excesso de execução quando você diz qual é o valor correto. É lógico. É uma questão, é um antecedente lógico. Você só pode falar, excelência, 1 milhão é muito, porque eu devo, se é que eu devo 500 mil reais. 1 milhão é muito, 1 milhão está em excesso. Então você estabelece até onde vai a controvérsia. A nossa controvérsia é de 500 mil até 1 milhão. Se você recorre por recorrer, se você embarga por embargar, 1 milhão é muito, vê o que dá para fazer aí, excelência. Não é mais assim que funciona, não. Olha a consequência drástica. Ele não vai analisar.
Excelência, tá aqui meus embargos, 1 milhão é muito, vê o que faz aí. Julgo improcedente os embargos, pague-se. Pode agredir o patrimônio dele, porque esse cara não sabe brincar de embargar, não sabe exercer o contraditório de um modo legítimo. Então vejam a importância disso, isso é realmente muito importante. Ainda no 917, como eu lhes disse, pode o executado alegar. Eu ia falar da incompetência, mas tem ainda aqui, antes, trazer de uma vez os incisos 4º e 5º desse 917. O inciso 4º é a retenção por benfeitorias necessárias ou úteis nos casos de execução para entrega de coisa certa, uma questão material, de direito material, né? Retenção de benfeitorias nas hipóteses assim determinadas na obrigação de entrega de coisa certa. Inciso 5º, pode alegar também incompetência absoluta ou relativa do juiz de execução. Mas vejam que nos incisos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º do 917 são hipóteses específicas. O que mais nos interessa aqui, num caráter geral, vamos assim dizer, para apresentar a distinção, é o 917, inciso 6º, que nos traz a ideia de uma liberdade argumentativa. Porque esse executado não teve uma oportunidade de discutir, do ponto de vista cognitivo, alegações e provas, com o Poder Judiciário antes. O Poder Judiciário lhe dá uma amplitude argumentativa. Agora, item de letra B. Na impugnação ao cumprimento de sentença, é a contrário senso. Porque, como eu lhes disse, a impugnação, o cumprimento de sentença em geral, nós já vimos isso aqui várias vezes, é a fase executiva do processo sincrético. O processo sincrético é um processo que fez um sincretismo processual, a junção de naturezas jurisdicionais distintas, de prestações jurisdicionais distintas. Tivemos uma primeira fase cognitiva, portanto, onde teve uma ampliação argumentativa, uma liberdade argumentativa, e agora vem a fase executiva, no mesmo processo. Nessa fase executiva, no mesmo processo, que visa executar um título judicial, o juiz ele muda a perspectiva, ele fica virado no giraia, vamos assim dizer. O executado aqui tem uma restrição argumentativa. Isso os senhores vão encontrar no 525, parágrafo 1º. E a lógica qual que é? É como se o sistema jurídico virasse para o executado e falasse assim: filho, você já teve toda uma fase anterior para discutir. Agora você está querendo aqui reprechinar e encher linguiça, não tem condições. O artigo 525, parágrafo 1º, prevê: na impugnação, o executado poderá alegar e vai trazer os incisos. Os senhores têm que entender o seguinte: os incisos, de modo geral, a exceção do inciso 1º, tá? Exceção feita ao inciso 1º, essa restrição argumentativa, o que se pode alegar na impugnação são matérias supervenientes. Botar matéria, botar questões, mais técnico, questões supervenientes à formação do título executivo judicial. Tem que ser superveniente, exceção a uma que nós veremos. Por que tem que ser superveniente? Porque se você quiser discutir uma questão anterior à formação do título, você vai esbarrar na coisa julgada. Quando a formação do título executivo judicial, opera-se o fenômeno da imutabilidade próprio da coisa julgada. Se você pretender rediscutir algo que você já alegou e já teve uma resposta judicial, ou algo mesmo que você não alegou, mas poderia ter alegado e não alegou porque comeu mosca, não sei se os senhores vão se lembrar. As matérias que a parte não alega, mas poderia ter alegado, também são alcançadas pela coisa julgada. É a chamada eficácia preclusiva. Eficácia preclusiva da coisa julgada. A coisa julgada torna imutável os argumentos enfrentados e os argumentos não enfrentados por inércia da parte. A parte que poderia ter alegado e não alegou, ela não pode alegar posteriormente, porque senão a parte deixaria sempre uma carta na manga para ficar reavivando as discussões judiciais e os processos não chegariam ao fim nunca. Então, uma vez que se termine e forme-se coisa julgada em relação a um título executivo, morreu. Tanto que já foi decidido
quanto que não foi decidido por inércia ou omissão da parte interessada. Então, a regra geral é essa, uma restrição argumentativa. Só se pode alegar o que está no 525, parágrafo 1º, em se tratando de questões incidentes à matéria superveniente. São fatos que ocorreram após a formação do título. E eu lhes disse que isso tem como exceção a hipótese do inciso 1º. Então, a exceção a essa regra de superveniência é a do inciso 1º. Porque o impugnante, né, o executado, pode impugnar alegando falta ou nulidade da citação, se na fase de conhecimento o processo correu à revelia. Havendo alegação, portanto, de revelia, havendo alegação, portanto, de nulidade de citação, sendo a citação, né, artigo 238 e 239, essencialmente 239, sendo a citação um pressuposto processual de validade do processo, né, os vícios associados, os vícios atrelados à citação são chamados de vícios transrescisórios. Significa que podem ser transrescisórios, tá certo? Vícios transrescisórios. Significa que podem ser alegados mesmo após o prazo da ação rescisória, do artigo 975. O prazo da ação rescisória é de 2 anos. Então, toda ação rescisória é cabível no prazo de 2 anos. Superado o prazo de 2 anos, forma-se o que se chama de coisa soberanamente julgada. Não pode mais mexer de jeito nenhum. Mas, em se tratando de vício de citação, pode mexer depois. Mesmo após o prazo de 2 anos, pode mexer pela famosa ação de querela nullitatis, uma ação em que se busca o reconhecimento de uma nulidade, uma querela de nulidade. Tá? Então, exceção feita à falta / nulidade de citação, que é um vício que o direito processual não admite conviver, é um vício transrescisório. Todos os outros casos que eu vou lhes trazer agora devem dizer respeito a hipóteses supervenientes à formação do título. Então, 525, parágrafo 1º, questões supervenientes à formação do digníssimo título executivo judicial. Que questões são essas? Vejam. Ilegitimidade da parte. É claro que ele não pode alegar ilegitimidade que ele poderia ter alegado no processo de conhecimento. Não é para ele discutir se o cara que está no título, se o autor que está reconhecido no título como credor, se ele é credor do direito material ou não. Se haveria legitimidade. Isso ele deveria discutir na fase de conhecimento. Aqui o que ele tem que discutir é o seguinte, excelência, veja bem, na sentença você me condenou a pagar ao João R$1.000, mas quem está propondo o cumprimento de sentença é Mário. Não tem nenhuma questão de sucessão entre João e Mário. Mário, que é o exequente aqui no cumprimento de sentença, é parte legítima. Percebam que nessa hipótese, a ilegitimidade é posterior ao título. Ok? Inciso 2º. Inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Imagina uma obrigação fixada a termo. A própria sentença fixou. E a parte pede o início da execução sem ter passado esse prazo. Penhora incorreta ou avaliação errônea. Mesmas ponderações que eu fiz lá nos embargos da execução. Também na impugnação ao cumprimento de sentença, não se exige garantia do juízo. Então é raro que você, quando do 30º dia útil depois da intimação, lembre-se que são 15 dias para pagamento voluntário, do 16º dia ao 30º dia para impugnar o cumprimento de sentença. É difícil que nesse prazo tão inicial da execução, da fase executiva, já tenhamos tido uma penhora. É raro de se imaginar. Excesso de execução ou cumulação indevidas de execução. Excelência, o título me condenou a pagar 1.000, o cara está me cobrando 1 milhão. Não tem lógica nenhuma. E você tem que demonstrar também, por aplicação, analogia do que nós vimos lá do
dos embargos à execução, você também tem que demonstrar o porquê que ele está em excesso, mesmo raciocínio. Tá? Inciso 6º, incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução. Aqui fica claro, né? Do juízo da execução, não pode ser do juízo da fase de conhecimento. Inciso 7º, qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, desde que supervenientes à sentença. Você pode pegar essa parte final, desde que supervenientes à sentença, e replicar para os incisos 6º, 5º, 4º, 3º e 2º. O primeiro não, o primeiro pode pegar a questão anterior. Então veja, se o cara quiser alegar o pagamento, ele pode alegar? Bom, em tese pode, mas tem que ser um pagamento realizado após a formação do título. Não é aquele pagamento que ele está a fase de conhecimento inteira, 25 anos discutindo que já pagou. E o juiz já proferiu 10 decisões dizendo que ele não pagou nada. Que aquele recibo de pagamento é falso, vai dizer. E condenou o cara a pagar. Ele não pode, né, numa impugnação ao cumprimento de sentença, falar, já paguei lá atrás. O juiz vai falar, já decidi isso, meu filho. Aqui pago, sinto muito. Tem que pagar. Quanto a essa inexequibilidade do título / inexigibilidade da obrigação, nós temos uma previsão. Então vou buscar aqui esse parágrafo, esse inciso 3º, tá? Inexequibilidade do título. Nós temos previsões específicas dos parágrafos 12 ao 15 desse mesmo artigo 525. O parágrafo 12 ele é um parágrafo extenso, de difícil compreensão, tá? Vamos assim dizer. E eu vou tentar desmistificar isso para os senhores. Está acabando. Para o efeito do disposto no inciso 3º do parágrafo 1º dessa lei, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial. Vou pegar uma sentença como exemplo. Então, uma obrigação reconhecida numa sentença, quando o título for fundado em lei ou em ato normativo que tenha sido considerado inconstitucional pelo STF, ou fundado em aplicação ou interpretação de lei declarada, lei ou ato normativo tido pelo STF como incompatível com a Constituição Federal. Aqui, essa parte final, essa parte dali, ó, ou fundado em aplicação, interpretação, é uma espécie específica de inconstitucionalidade, né? São as diversas técnicas que está reconhecendo uma incompatibilidade com o texto da Constituição de uma interpretação possível, né? Então, aquela declaração de inconstitucionalidade sem redação do texto, sem redução do texto, são as técnicas que o direito constitucional vem criando para não necessariamente ele tem que declarar todo o texto inconstitucional para que não repute uma certa aplicação. Enfim, é a mesma lógica do controle de constitucionalidade. E termina lá, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Então, quando o STF reconhece a inconstitucionalidade, lato sensu, nas diversas espécies, seja no modelo, no controle concentrado ou difuso, aquela lei, né, prevalece aqui a concepção da nulidade ab initio, né? Retroage, aquela lei nunca deveria ter produzido efeitos. Se o STF declarou aquela lei inconstitucional, ela não poderia ter sido base, portanto, fundamento de uma decisão. E quando isso vem a acontecer, temos uma sentença fundada na Lei X. E a Lei X foi declarada inconstitucional pelo STF. O que o parágrafo 12 está dizendo é que essa sentença, esse título executivo judicial, ele é inexequível. Isso é uma matéria, portanto, que o camarada pode alegar na defesa, na execução, na impugnação. Agora, cuidado, muito cuidado aqui. Para a aplicação do parágrafo 12, a decisão do STF deve ter sido transitada em julgado antes da decisão exequenda, antes da formação do título, ou seja, quando a sentença veio e formou o título, já tinha transitado em julgado a decisão do STF. Então, o juiz sentenciante, a formação do título nesse processo é absolutamente equivocada. Porque é possível que a gente venha cogitar o seguinte: imagina uma questão
controvertida, tem uma DIN em curso no STF, o juiz julga a tua causa, forma o título, trânsito em julgado, coisa julgada, é finito, acabou. Você pode executar? Pode executar. Quando você está nessa, em vez de executar, começou a execução, sai a decisão do STF, a decisão do STF nessa hipótese que eu estou cogitando, é posterior ao título, é posterior à sentença. E o STF vem e declara aquela lei inconstitucional. Mas ele declarou a lei inconstitucional depois da sua decisão, depois do seu título. Nesse caso, o que fazer? Nesse segundo caso que eu lhes passei, então vejam, para você aplicar o 525, parágrafo 12, eu escrevi ali, a decisão do STF deve ter sido transitada em julgado antes da decisão exequenda. Ou seja, quando da formação do título executivo, ele já nasceu errado. O título já foi formado errado, porque o juiz não poderia ter julgado daquela forma, que já tinha uma decisão do STF transitada em julgado reconhecendo a inconstitucionalidade. Quando ao contrário, então, caso a decisão do STF seja posterior à formação do título, então assim, a formação do título executivo judicial, vou abreviar, o que nós teremos que cogitar aqui é a propositura de uma ação rescisória. Uma ação rescisória. Porque o título, ele em si, ele não é válido, quer dizer, ele não é inválido de início. Você vai ter que propor, a parte interessada vai ter que propor uma ação rescisória para falar, olha, quando da formação do título tinha uma controvérsia no judiciário sobre a constitucionalidade de uma lei. E depois o STF declarou essa lei inconstitucional. Se a declaração de inconstitucionalidade tem efeitos retroativos, isso necessariamente nos levaria à conclusão que quando a formação daquele título, aquela lei não deveria ser aplicada. Mas isso você não consegue por meio incidental. Isso você não consegue por meio incidental da impugnação do cumprimento de sentença. Quando a decisão do STF é posterior ao trânsito em julgado do título, deve ser movida uma ação rescisória e, atenção, no prazo decadencial de 2 anos, né? Prazo decadencial de 2 anos, como consta lá do artigo 975. E o que tem de curioso aqui é o seguinte, esse prazo de 2 anos serão 2 anos a contar do trânsito em julgado da decisão do STF, que é uma outra hipótese excepcional, né? Em geral, o prazo da ação rescisória são 2 anos contado do trânsito em julgado. Nesse caso, não. A decisão, nosso processo de decisão transitou em julgado 2020. Em 2021, em 2022, em 2023, veio a decisão do STF declarando inconstitucional a lei que serviu de base à nossa decisão. A parte interessada pode, até 2025, 2 anos, depois do trânsito em julgado da decisão do STF, propor ação rescisória. Isso tem sido muito discutido porque pode gerar uma insegurança jurídica, né? Para promover uma justiça quanto ao acertamento da constitucionalidade das decisões, isso pode acabar gerando uma certa insegurança jurídica. Estou com prazo apertado aqui da aula, 10h15. Nós temos isso que eu tentei lhes explicar aqui, porque isso é complicado mesmo na redação do código, encontra-se no 525, parágrafos 13, 14 e 15 também. No caso do parágrafo 12, os efeitos da decisão do STF poderão ser modulados, né? Isso eu nem tratei, mas é possível que o STF declare uma modulação dos efeitos, o que vai impactar aqui. Se o STF vier a dizer que a decisão, que a lei é inconstitucional dali em diante, você nem cogita de aplicar na execuibilidade. Se o STF vier a dizer que a lei é inconstitucional para o futuro, que a lei vai ser inconstitucional daqui a 2 anos, então a decisão que já transitou, claro, não vai ser impactada. É um caso excepcional. Parágrafo 14. A decisão do STF referida no parágrafo 12, ali, ó, deve ser anterior
ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Para que você possa discutir isso incidentalmente na impugnação ao cumprimento de sentença, a decisão do STF deve ser posterior. De modo que quando o teu título veio, ele já nasceu errado. Caso contrário, será cabível a ação rescisória. Se a decisão referida no parágrafo 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá a ação rescisória, cujo prazo da ação rescisória será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF. Ok? Pois bem, está encerrado então aí as matérias alegáveis.